por avisar. Deixa eu revisar então aqui, depois eu faço um corte na live, mas a gente revisa aqui tranquilo, não tem problema. Muito obrigado aí, Igor, por avisar, senão eu ia ficar sozinho aqui fazendo. Vamos lá, então qual que é o. Puxa, vamos ter que começar tudo do zero aqui de volta. O objetivo desse canal é resolver exercícios de matemática bem tranquilo, de forma bem suave, para alunos do ensino fundamental, médio, também para universitários. O foco desse vídeo aqui é resolver sistemas de equação do primeiro grau, né, voltado para quem está ali no oitavo, nono ano, ou ali no ensino médio, ou quem está estudando também para o pré-vestibular. Então, são exercícios com um nível mais tranquilo. Tá? Aqui eu selecionei 14 exercícios para nós irmos resolvendo. E nós vamos resolver aqui, eu vou repetir aqui novamente, porque estava sem áudio, então obrigado, Igor, novamente aí por me avisar. Problemas técnicos acontecem. E aí nós vamos resolver, então, as equações. Quais são os pré-requisitos, então, para nosso estudo de hoje? Tá? É você saber fazer as operações básicas, tá? de soma, subtração, multiplicação e divisão. Você saber fazer soma de fração também é importante. Se você não souber, tá tudo bem. A gente vai resolvendo aqui exercícios e vai começar a assimilar algumas coisas. Vai ter pontos aqui que eu vou reforçando, né? Cada ponto. E é isso. Tá? A gente vai resolver. Então, primeiro, o que é resolver um sistema de equações? Resolver um sistema de equações, primeiro a gente tem que saber o que é um sistema de equações. Né? O sistema de equações vai ser o seguinte. Você começa resolvendo lá, por exemplo, x mais 3 igual a 5. Né? Vou responder essa resposta com um exemplo. Né? Você tem uma variável e uma equação, ou seja, você vai ter uma solução. Em um sistema de equações, você vai ter várias equações com várias variáveis. Só que a variável, por exemplo, se você tem uma variável x que satisfaz a primeira equação, ela vai satisfazer todas as equações desse sistema. O y que satisfaz a primeira também tem que satisfazer todas as variáveis desse sistema. Então, em um sistema de equação, a solução que você encontra para x e y tem que resolver todas as equações que estão nesse sistema. Ok? Nós não vamos entrar no detalhe de quais são as condições para um sistema ter solução ou não. O objetivo aqui é resolver exercícios práticos e depois mostrar graficamente, né, o que significa, né? Porque resolver um sistema de equações, geometricamente falando, é você traçar duas retas e encontrar um ponto em comum ou verificar se elas são paralelas ou coincidentes. Isso daí geometricamente falando, mas não vamos complicar agora não. Então vamos por partes, tá? Então aqui no primeiro exercício que a gente estava fazendo, nós tínhamos o seguinte. Um grupo de amigos está indo a um show e precisa comprar ingressos. Os ingressos custam R$40 para estudantes e R$60 para não estudantes. O grupo é composto por 8 amigos. No total, foram gastos R$360 na compra dos ingressos. Qual o número de ingressos para estudantes que eles compraram? Né? Bom, primeira etapa, eu vou destacar de verde aqui, porque eu já resolvi, mas estava sem áudio, daí fica mais fácil para acompanhar o raciocínio. Tá? Primeiro passo é você identificar as variáveis. Então, é como se você fosse dar um nome aos bois, né? Então, eu chamei aqui de x a quantidade de estudantes, né? E y a quantidade de não estudantes. Então, da primeira parte, eu tenho que o grupo é composto por 8 amigos. Então, se o grupo é composto por 8 amigos, eu tenho que x mais y é igual a 8. Ou seja, a quantidade de estudantes mais a quantidade de não estudantes é igual a 8. Os ingressos custam R$40 para estudantes, ou seja, R$40 para estudantes, 40 vezes x. Se tem um estudante, ele vai gastar R$40. Se tem 2 estudantes, ele vai gastar 80 e assim por diante. E R$60 para não estudantes, ou seja, está aqui. Só que a quantidade dos ingressos totalizou R$360. Então é por isso que eu tenho essa segunda equação aqui. Então, R$40 vezes a quantidade de estudantes, mais R$60 vezes a quantidade de estudantes, me dá R$360. O método que eu utilizei aqui foi o da substituição. Né? E como que funciona esse método da substituição? Né?
Esse método da substituição, você escolhe uma das equações, isola uma variável e depois pega essa variável e substitui na outra equação. Então foi o que eu fiz aqui. Então no caso aqui eu peguei a primeira equação, eu tenho que x mais y é igual a 8 e isolei y igual a 8 menos x. Certo? Aí o que eu fiz aqui? Eu peguei esse 8 menos x e substituí na segunda equação. Ou seja, 40x mais 60y igual a 360. Esse y que está aqui, eu substituí aqui. Tá? Que deu 8 menos x. Opa, já respondo sua pergunta, Igor. Substituindo aqui, eu tenho aqui 60 vezes 8, que dá 480, e 60 vezes menos x, que dá menos 60x. Fui aqui, resolvi, eu vou fazer aqui um pouquinho mais acelerado aqui, né? Fui fazendo as operações e descobri que x é igual a 6. Esse x igual a 6 que satisfaz essa equação, ele satisfaz a primeira também, que dá 8 menos x. Ok? Bom, não dá para resolver com regra de 3 composta. Olha, não é o indicado. Talvez dê para resolver. Eu confesso que nunca tentei resolver por regra de 3 composta. Eu não costumo utilizar muito regra de 3 composta. Mas eu acho que é mais seguro talvez você fazer pelo método da adição ou da substituição. Por quê? Porque às vezes você pode cair em um sistema linear que ele não tem a solução. E aí a regra de 3 composta ela vai te apontar uma indeterminação. Pode trazer uma indeterminação. Né? Eu posso tentar trazer aí se dá para resolver pela regra de 3 composta. Mas não é o sugerido. Tá? Até porque nesses casos nós estamos fazendo aqui 2 equações e 2 variáveis. E aí você vai avançando o nível, você vai ter 3 equações e 3 variáveis, ou às vezes vai ter 3 equações e 2 variáveis, e aí complica um pouco. Né? Então, você treinar esse método pelo método da adição ou substituição por enquanto, talvez seja mais fácil no momento, sabe? Você consegue gravar melhor. Porque à medida que você vai avançando, vai ter o método da escalonamento e etc. Então, tem vários métodos para resolver. Tá? Eu não tenho certeza se é possível com a regra de 3 composto. Talvez seja possível, mas eu recomendo adição ou substituição, tá bom? Então é isso. Encontrei o x que vale 6 e voltou para lá. Então, só para vocês entenderem, eu encontro a variável em uma equação e substituo na outra. Esse é o método da substituição. Tá? Eu vou pular essas daqui que eu fiz e vou fazendo novos, que daí eu consigo ir explicando, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, só para não poder repetir tudo, eu vou só armar aqui, explicar como que eu armei a equação, e aí depois a gente vai resolvendo daí os novos que eu propus aqui, tá? A segunda questão eu tinha o seguinte, em uma feira as maçãs custam R$2 e as bananas custam R$1,50 cada. Jonas decide comprar um total de 10 frutas e gasta R$17 no total. Qual o número de maçãs e bananas compradas por Jonas? Então, para a primeira equação, eu descobri que o Jonas ele comprou um total de 10 frutas. Então, eu chamei a variável M, né, chamei de maçã, e B de bananas. Então, eu tenho que o número de maçãs mais a quantidade de bananas é igual a 10. Então, por isso que é a primeira equação, M mais B igual a 10. Já a segunda equação, eu sei que cada maçã custa R$2, 2M, e cada banana custa R$1,50. 1,50 vezes a quantidade de bananas. E isso daqui totalizou R$17. E aqui novamente, eu escolhi uma das equações, isolei uma das variáveis e substituí na outra. Encontrei o resultado de uma variável e voltei para outra. Ok? Já essa terceira aqui eu acho que vale a pena eu refazer porque é um exercício bem clássico de cair em vestibular. Eu vou refazer isso daqui, explicando certinho, porque ele é bem interpretação e ele é bem literal. Tá? Deixa eu só apagar tudo aqui. Novamente aí, obrigado Igor aí. De onde você está falando, Igor? Obrigado aí por avisar aí que estava sem áudio aí. Bom,
A soma de um número x com o dobro do número y é igual a menos 7. Então, literalmente, você vai pegar ali o x somado com o dobro de um número y. E isso daqui resultou em menos 7. E a diferença entre o triplo desse número x, ou seja, 3x, menos o y, é igual a 7. Ou seja, eu tenho um sistema de equação aqui. Tá? Bom, como que fazemos aqui? Então, eu vou escolher uma das equações, no caso, eu vou escolher a 2. Você pode escolher qualquer uma, tá? Ah, legal, Igor, faz faculdade de física. Em breve nós vamos ter aí vídeos também de matemática universitária, tá? Então, estou começando hoje com o fundamental, porque eu estou resolvendo uma lista aqui de uma aluna. Mas em breve a gente vai ter também com cálculo e física ainda nessa semana, tá? Então, nessa semana aí, se você tiver algum conteúdo, né, na dúvida aí, pode compartilhar aí que eu consigo fazer uma live, que reserva um horário e faço uma live sobre também. Se quiser também mandar uma lista, tá bom? Fique à vontade. Aqui, pessoal, então eu escolhi a equação 2. Então eu tenho aqui 3x menos y igual a 7. Né? E aqui eu vou isolar a variável y. Então eu tenho aqui que y é igual a 3x menos 7. Então, se y igual a 3x menos 7 resolve essa segunda equação, né, ele também satisfaz a primeira equação. Então, eu vou voltar lá na primeira equação, que é x mais 2y igual a menos 7. Certo? E eu vou substituir o y que está aqui. Ou seja, vai ser x mais 2 vezes 3x menos 7 igual a menos 7. Beleza? Integral é o bicho papão. É divertido, é legal. Física utiliza bastante, principalmente na parte de campos magnéticos lá e etc, que usa integral dupla e tripla lá, né? Bom, aqui eu vou multiplicar então vai ficar x mais 2 vezes 3x, que é 6x, e 2 vezes menos 7, né, que dá menos 14. Isso daqui é igual a menos 7. 6x mais x dá 7x. Então, só para os aluninhos aí do ensino fundamental, né, x mais 6x é a mesma coisa que eu fazer 1 mais 6 com x. É como se eu estivesse isolando o x aqui, né? E é por isso que eu só posso somar com termos iguais. Se eu tivesse um xy aqui, eu não podia somar, tá? Então, eu estou deixando em evidência o x e somando os coeficientes. Então, por isso que isso daqui dá 7x. Tá? Esse é o detalhezinho, tá? Esse 14 eu vou passar para o outro lado. Mas para passar para o outro lado, eu preciso somar 14 nesse lado. Que daí 14 menos 14 dá 0. Só que se eu somei 14 do lado esquerdo, eu tenho que somar 14 também do lado direito. E aí, menos 7 mais 14 dá 7. E aí eu vou ter que x é igual a 7 dividido por 7, que é igual a 1. Beleza? Encontrei aqui x igual a 1, volto nessa equação aqui. Que essa equação é correspondente à segunda, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter y igual a 3 vezes 1 menos 7. E isso daqui me dá menos 4. Certo? Encontrei, então, os valores de x e y. Se eu pegar o x e substituir aqui, ó, eu vou ter 1 mais 2 vezes menos 4, vai dar menos 8. Menos 8 mais 1, menos 7. Satisfez? 3 vezes 1 dá 3. 3 menos menos 4, que dá 4, né? Ou seja, 3 mais 4 dá 7. Satisfez também. Então, isso daqui é uma prova real que você pode fazer para sistemas de equação de primeiro grau. Tá? Eu vou dar um adicional aqui, que daí aqui ele estava pedindo qual que era o produto XY. Né? Então, XY é igual a 1 vezes menos 4. E isso daqui me deu menos 4. Beleza?
Fechou. Um outro método para resolver, mas isso daqui não é mais para ensino fundamental, talvez mais para ensino médio e para quem está no nível universitário, né? É você pegar esse sistema e transformar em uma matriz de escalonamento, né? Então, você faz o seguinte, você tem aqui que esse sistema de equação, deixa eu só pegar aqui e copiar esse valor aqui, peraí. Que daí é um método também um pouco mais sofisticado para você. Então, atenção, você que está no ensino fundamental, pode ignorar essa parte. Aqui é só um spoilerzinho, tá? Um outro jeito de você resolver isso daqui, né, é usando escalonamento. Porque esse sistema de equação, ele pode ser representado em forma de matriz, né? Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que eu montar uma matriz dos coeficientes, 1, 2, 3 e menos 1, multiplicado por x, y, igual a menos 7 e 7, né? E aí, existem antes de você começar a resolver um sistema linear, você pode saber se ele vai ter solução única ou não. E como que você faz isso? Você aplica o determinante, né? De 1, 2, 3 e menos 1, né? E aqui, se o determinante for diferente de zero, isso implica que ele tem solução única. Se ele tiver um determinante igual a zero, quer dizer que ele tem infinitas soluções. Então, resolvendo esse determinante, eu vou ter menos 1, menos 6, né? E isso daqui dá menos 7 e isso daqui é diferente de zero. Então, eu já tenho um indício aqui que esse sistema de equações ele vai ter uma solução única, né? Ou seja, eu vou ter, graficamente falando, né? Eu tenho aqui o gráfico cartesiano, eu vou ter uma reta aqui e uma reta aqui. A solução que você está encontrando é justamente esse ponto de intersecção, um ponto de encontro entre essas duas retas que estão representadas por essas duas equações, tá? E daí como que a gente pode fazer por escalonamento, né? A gente faz aqui 1, 2, menos 7, 3, menos 1 e 7, né? Vou colocar aqui, ó, né? Ignoro o x e o y ali. E aí o objetivo é você fazer meio que uma escadinha. Então, por exemplo, aqui, para eu zerar esse 3 aqui, né? Primeira coisa que eu vou fazer é dividir essa linha aqui por 3, por menos 3. Então, eu mantenho a primeira igual e divido toda essa linha aqui por menos 3. Então, 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Menos 1 dividido por menos 3 dá 1 terço e 1 rosário. E 7 dividido por menos 3 dá menos 7 terços, né? E aí o objetivo é você fazer meio que uma escadinha. Então, ou seja, eu tenho que zerar esse cara aqui. Para eu zerar esse cara aqui, o que eu posso fazer também? Tá? Eu posso pegar a linha 2 e somar com a linha 1. E aí eu vou ter o seguinte, 1, 2, menos 7, ou seja, a primeira linha eu não mudei nada. Menos 1 mais 1 dá 0. 1 terço mais 2, né? Eu estou somando essa linha com essa, né? 1 terço mais 2 dá o quê? 7 terços. Ó, isso daqui dá 7 terços. Tá? Porque é 3 vezes 2 mais 1 dividido por 3. Tá? Depois eu explico por que dá essa soma de volta. E menos 7 terços mais menos 7, né? Vai dar o quê? 3 vezes menos 7 dá menos 21. Menos 21 menos 7 dividido por 3. Né? E menos 21 menos 7 dá menos 28. Menos 28 dividido por 3 dá menos 4. Olha lá. Então, opa. Menos 20. Deixa eu só fazer com calma aqui. Menos 21 menos 7 dá menos 28. E menos 28 com 3 dá menos 4. Né? Deixa eu ver se eu não estou errando alguma coisa aqui. Espera só um pouquinho. Menos 21, menos 7. Eu dividi aqui, tá certinho. Beleza. E daí aqui, para eu voltar a ser 1, né, o que eu faço aqui? Opa! Aí aqui você já tem uma equação equivalente.
Então, eu vou ter aqui 1, 2 e menos 7, né? E aqui eu multiplico por 3 ambas as equações. Então, multiplicando por 3 aqui eu vou ter 7. E aqui eu vou ter menos 28. Volto a ter menos 28. E eu divido por 7. Eu divido por 7 por quê? Porque eu quero que apareça 1 aqui. E eu vou ter 1, 2, menos 7, 0, 1 e menos 4. Ou seja, daqui eu tenho um sistema de equação equivalente, né? Onde eu vou ter x mais 2y igual a menos 7 e y igual a menos 4. Aí eu pego esse y igual a menos 4, substituo aqui e encontro o valor de x. Então esse é um método também para você escalonar. Se você quiser que já saia o valor de x e y, é só você zerar esse 2 aqui também. Aí você já tem... É um pouquinho mais trabalhoso. Eu acho que é um pouquinho mais trabalhoso quando você trata uma equação 2 por 2. Não vale muito a pena o esforço, mas também resolve. Tá? Eu acho que é mais indicado esse método aqui quando você tem uma equação 3 por 3. Tá? Mas aqui você já tem também as soluções. Tá? Bom, voltando... Agora, crianças aí do ensino fundamental. Voltando um pouquinho, vamos para o próximo exercício. Sim, vê bastante isso em álgebra linear. Inclusive, esse é um objetivo também, eu fazer também uma live de álgebra linear. Porque a álgebra linear é literalmente você estudar formas de resolver sistemas lineares. A álgebra linear é muito importante, tá? Então, se hoje existe inteligência artificial, se hoje existe Uber com mapas bem centralizados, etc., é porque existe álgebra linear, tá? Não vou entrar em muito detalhe agora, tá? Mas vamos ter também um conteúdo aí de álgebra linear. Parte de escalonamento, matrizes também, se é linearmente dependente ou não, né? Vamos pegar aqui a quinta questão. Isso, é um negrito aqui. Acho que até ficou melhor. Bom, essa daqui ela é bem intuitiva. Carlos resolveu em um final de semana 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ano foi 90, qual o número de exercícios que Carlos resolveu? Então aqui já está sendo dado, né? Carlos, vou chamar de C, né? Ele resolveu 36 exercícios a mais que Newton. O total que Carlos e Newton resolveram foram 90 questões. Esse é o nosso sisteminha linear. Se você reparar bem, a gente já tem dado que C é igual a 36 mais N. Então eu posso usar essa primeira equação e já substituir direto na segunda, né? Então, na segunda equação, eu tenho que C mais N é igual a 90. Substituindo, eu tenho então 36 mais N igual a 90. Ok? Agora eu transformei uma equação que tinha duas variáveis em uma variável. Aí fica mais fácil. 36, ele passa para o outro lado com sinal negativo, porque eu estou subtraindo 36 em ambos os lados. Então, aqui eu vou ter 2n igual a 90 menos 36, que dá 54. E aí, n é igual a 54 dividido por 2. E 54 dividido por 2 dá 27. Ou seja, Newton resolveu 27 exercícios. Se Newton resolveu 27 exercícios, Carlos resolveu 36 exercícios a mais que ele. Então, eu substituo, né, na primeira equação, onde Carlos ele resolveu 36 mais N, 36 mais 27, né? E 36 mais 27, 63, tá? E como que eu faço a prova real disso? Se eu pegar 36 mais 63, né? Se eu pegar 36 mais 27, dá 63.
E se eu pegar 63 mais 27, dá 90. Essa é a prova real. Ou seja, resposta, Carlos resolveu 63 exercícios. Bom. Show. Vamos para a próxima questão. Deixa eu copiar aqui que eu... essa é legal também. Em uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões, uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, ele deverá pagar R$10. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e ao final recebeu R$100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? Exercícios assim é quase como uma terapia. Vamos resolvendo e nem vemos o tempo passar. Realmente. Eu sou matemático industrial e eu trabalho em um banco, tá? Então, e eu tô sentindo saudades de resolver algumas coisinhas, tá? De voltar e ver esses temas. Então, por isso que eu decidi criar esse canal e fazer uma live bem light mesmo, bem tranquila. E o objetivo é tentar fazer umas 3 lives aí por semana, 2 no mínimo, né? Pra gente ir resolvendo com calma e bem tranquilo, sem pressa, meio como se fosse algo mais íntimo mesmo ali, né, com o aluno, né, que às vezes tem muita dúvida. Bom, voltando aqui ao exercício, então é o seguinte, eu vou chamar de X acertar o alvo. Se X é acertar o alvo, Y é não acertar. Tá? Ele tentou 80 tiros, ou seja, a quantidade de vezes que ele acertou o alvo mais a quantidade de vezes que ele não acertou o alvo é igual a 80. O parque lhe dará R$20 toda vez que ele acertar o alvo e deverá pagar R$10 toda vez que ele errar o alvo. Ou seja, se o cara acerta o alvo, ele ganha R$20. Se ele acerta o alvo, o parque paga R$20. Se ele erra, ele paga R$10. E o total, né, ele recebeu R$100. Ou seja, o saldo ficou positivo aqui. Aqui, então, se o saldo ficou positivo, já temos a intenção de que ele pode ter acertado mais do que errado. Não sabemos. Vamos descobrir se isso é um fato ou não. Bom, lembrando, não é necessariamente, tá? Eu só fiz aqui um raciocínio, não estou dizendo que só porque ele ficou com saldo positivo que isso significa que ele errou ou acertou mais do que errou, tá? É só uma suposição, e isso pode estar errado. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então aqui, o que nós vamos fazer? Chamada equação 1, chamada equação 2, segue o algoritmo. Então na equação 1, né, eu tenho que x mais y é igual a 80. Escolho uma das variáveis, vou escolher o y, né? E isso daqui é igual a 80 menos x, ok? Se y é igual a 80 menos x, satisfaz a primeira equação, e y igual a 80 menos x satisfaz a segunda equação. Então, indo para a segunda equação, nós temos 20x menos 10y igual a 100. Ou seja, tenho 20x menos 10 vezes 80 menos x. Então, novamente, eu transformei uma equação que tinha duas variáveis em uma variável. Isso daqui é igual a 100. Tá? Aqui eu vou ter 20x menos 10 vezes 80 dá 800. Menos 10 menos x dá mais 10x. Então, atenção aí aos sinais.
E isso daqui igual a 100. Tá? Levando em quantidade, é bem provável que ele tenha errado mais. Vamos ver, eu acho que é isso mesmo. 20x mais 10x é igual a 30x. Esse menos 800 eu passo para o outro lado somando. Por quê? Porque eu estou somando. Ele passa para o outro lado com um sinal positivo, né? Porque eu estou somando 800 desse lado e estou somando 800 desse lado para equilibrar a equação. Esse 800 com esse menos 800 fica zero. E isso daqui fica igual a 900. X é igual a 900 dividido por 30. E isso daqui, 900 dividido por 30, dá 30. Ou seja, aqui já resolveu o exercício, mas vamos aprofundar mais. Né? Ou seja, ele acertou 30 vezes o alvo. Ou seja, ele errou mais do que acertou. Né? Então, substituindo aqui na primeira equação, eu tenho que y é igual a 80 menos 30, que é igual a 50. Ou seja, ele errou 50 e acertou 30. Se você pegar 30 mais 50 dá 80. Se você pegar 20 vezes 30 dá 300. Opa, 600. 600. Menos 10 vezes 50 dá 500. 600 menos 500 dá 100. Ou seja, verificou as duas equações. E aí você tem a certeza de que você fez bem certinho. Passou um carrão aqui do lado. Mais uns 7 exercícios. Vou deixar na tela. Vou aproveitar que estamos em live aí. Como será que nós montamos esse daqui, hein? Deixar um tempinho aí para pensarmos um pouco. Deixa eu só. Bom, esse exercício ele parece um pouquinho confuso, tá? Ele pode enganar um pouco, tá? Como que nós resolvemos esse daqui? Um supermercado adquiriu detergente nos aromas de limão e coco. A compra foi entregue, embalada em 10 caixas, com 24 frascos em cada caixa. Sabendo que cada caixa continha 2 frascos de detergentes a mais do que o aroma de limão, do que o aroma de coco, olha que confusa que está essa frase, né? Qual o número de frascos entregues no aroma de limão? Tá? Bom, essa informação aqui embalada em 10 não é relevante. Tá? O que me importa é que cada caixa ela tem 24 frascos. Tá? Então, se cada caixa contém 24 frascos, a primeira equação que eu tenho é que a quantidade de detergente de limão mais o detergente de coco é igual a 24. E a segunda informação que eu tenho é que o limão ele tem 2 a mais do que coco. Então, novamente, eu já tenho aqui a equação resolvida. Né? Então, eu já tenho que o L é igual a C mais 2, vou substituir nessa daqui e encontro o valor de C. Né? Então, vamos fazer isso. Então, por 1, eu tenho L mais C igual a 24. E aí eu vou substituir o L por esse C mais 2. Isso daqui é igual a 24. E aí C mais C dá 2C. Aí eu pego esse 2 e jogo para o outro lado com sinal negativo, porque eu estou subtraindo 2 em ambos os lados. Aí vai zerar o lado esquerdo. E isso daqui vai ser igual a 22. C é igual a 22 dividido por 2, que é igual a 11. Ou seja, eu tenho 11 detergente de coco. E aí, eu tenho que limão é igual a C mais 2.
por 2, limão é igual a C mais 2, que é igual a 11 mais 2, que é igual a 13. Tá aí a resposta. Você viu que às vezes colocam algumas informações que são meio irrelevantes, não importa a quantidade de caixa. Então, respostas. O número de frascos foram... Agora, desculpa, ele se torna irrelevante esse 10 caixas, se torna irrelevante quando eu estou fazendo o sistema de equações, mas agora ele se torna relevante quando a pergunta é qual o número de frascos entregues no aroma limão. E o número de frascos entregues no aroma limão vai ser 13 vezes 10. Então foram entregues 130 frascos de limão. Tá? Então isso daqui veio porque eu fiz 13 vezes 10, isso daqui dá 130. Tá bom? Então é aí que torna relevante a embalagem. Estava quase xingando aqui, mas se a gente voltar e ler, a gente vê que não foi tão irrelevante assim. Mas ele é irrelevante para a montagem da equação. Tá? Então isso que pode confundir. Tá? Mas como a pergunta foi quantos frascos foram entregues no aroma de limão, aí a gente multiplica o 13 por 10. Ok? Vamos lá. Nona questão, oitava questão. Essa é bem tranquilinha também, bem rápida. Deixa eu só compartilhar aqui a live. Só um minutinho. Eu vou só compartilhar a live aqui com... Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Aqui. Bom, vamos lá. Em um abrigo para animais, entre gatos e cachorros há 300 animais. O número de gatos é igual a metade do número de cachorros. Determine o número de gatos e o número de cachorros desse abrigo. Então, esse é bem tranquilo. Então, G são gatos, mais C, cachorrões. Isso daqui dá 300. 300 espartanos. E o número de gatos... Opa! O número de gatos é igual a metade do número de cachorros. Então, gatos é igual a cachorros dividido por 2. Tá? Então, aqui eu tenho a primeira equação, tenho a segunda. E aqui eu já tenho meio que a solução. Né? Eu vou pegar a segunda equação e substituir na primeira. Segunda substituir na primeira. Eu tenho que G mais C é igual a 300. E aqui eu tenho que C dividido por 2 mais C é igual a 300. E aqui eu vou fazer soma de fração. Como que eu faço soma de fração? Só para lembrar ali. A mais B mais C sobre D, né? Com B e D diferente de zero, eu vou fazer a multiplicação cruzada. Né? Então isso daqui é a mesma coisa que AD mais BC dividido por BD. Eu dizia, né, que era o xizinho sorrisinho, né? Dá para fazer por MMC também, mas eu acho que gravando dessa forma, essa forma é o MMC. Gravando dessa forma eu acho mais rápido e fácil. Você não precisa ficar fazendo o MMC toda vez ali do lado. Então daí já fica mais fácil aqui, que daí eu faço o seguinte, ó. 2 vezes C dá 2C, C vezes 1 dá 1, e 2 vezes 1 dá 1. Então, ou seja, vai ficar 3C sobre 2. Porque o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2. E daí você vai pegar o 2 divide por 2, dá 1. 1 vezes 1, C, dá 1. Aí 2 divide por 1, dá 2. 2 vezes C, é a mesma coisa. Né? Isso daqui é igual a 300. Né? Eu tenho, portanto, que 3C é igual a 300 vezes 2, que dá 600. C é igual a 600 dividido por 3, que dá igual a 200. Se o número de cachorros é 200, né,
200 dividido por 2, né, a metade é a quantidade de gatos. Né? Então, o número de cachorros é 200, a quantidade de gatos é a metade de cachorros. Então, na equação 2, G é igual a 200 dividido por 2, que é igual a 100. Ok? Então, o número de gatos e cachorros desse abrigo são 200 cachorros e 100 gatos. Este abrigo. Beleza? Vamos para mais uma? Quase finalizando aí. Finalizar 12 aqui, daí eu vou encerrar a live aqui. Mas, novamente, Igor que está acompanhando aí, se quiser algum conteúdo aí específico, etc., me mande aí. Pode me adicionar no Instagram lá, gustavo.sarturi. Pode mandar lá os exercícios lá que tá tranquilo. Eu tenho 2 Instagram, mas esse daí pode me mandar lá, tranquilo. Essa lista é de 9º ano, isso aí, Bom, no mês de fevereiro, um estudante comprou 4 cadernos iguais e 5 lápis, tá? Do mesmo modelo e pagou R$ 87,00. Em agosto, percebeu que os preços dos cadernos e lápis estavam iguais ao que ele havia comprado. Então resolveu comprar mais 3 cadernos e 2 lápis, pagando R$ 60,00 pela mercadoria, tá? Só um minutinho. Então, resolveu comprar mais 3 cadernos e 2 lápis, pagando R$ 60,00 pelas mercadorias. Qual o preço em reais de cada caderno comprado? Então, vamos lá. No primeiro momento, ele comprou 4 canetas, né? 4 cadernos e 5 lápis. Então, 4 cadernos mais 5 lápis e ele gastou R$ 87,00. Em um segundo momento, ele comprou 3 cadernos mais 2 lápis e gastou R$ 60,00. Tá aqui o sistema de equação. Ele estava acostumado com os facinhos lá de cima, mas esse daqui já voltou a complicar um pouquinho. Então aqui você escolhe uma das equações e isola a variável. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, a segunda equação, né? Onde eu tenho 3C mais 2L igual a 60, tá? Vou isolar o L. Então, para eu isolar o L, posso fazer direto, mas eu vou fazer bem passo a passo aqui. Como que eu faço? Eu tenho 2L igual a 60 menos 3C. Estou subtraindo 3C em ambos os lados. E eu tenho aqui então que L é igual a 60 menos 3C dividido por 2. Tá? Posso dividir 60 por 2? Eu posso, tá? Porque isso daqui é a mesma coisa que 60 divide por 2 menos 3C divide por 2. Mas eu não posso cortar, tá? Então toma cuidado. Eu vou deixar assim por enquanto. Desculpa. Então, se eu tenho que L é igual a 60 menos 3C sobre 2, aqui complicou um pouquinho para quem é ensino fundamental, mas não se alarme. Vou substituir isso na primeira equação. Na primeira equação, eu tenho 4C mais 5L igual a 87. Vou trocar o L pelo L novo que eu encontrei. Então, vezes 60 menos 3C sobre 2. Então, você vê que dá uma continha que assusta um pouco para quem está no ensino fundamental, mas é bem tranquilo. E aqui eu vou ter 4C mais 5 vezes 60. 5 vezes 60 dá quanto, hein, pessoal? 5 vezes 60 dá 300. 300. Aí 300 divide por 2. Deixa eu fazer com calma aqui para vocês entenderem. Aqui 5 vai dar 300. Menos. Aqui eu tenho que colocar né, manter isso é a divisão aqui. E 5 vezes menos 3, né, dá menos 15. Menos 15C. Isso daqui dá igual a 87. Tá? Por que eu tenho que tomar cuidado aqui, tá? Porque
eu estou só multiplicando só essa parte de cima aqui, né? Então a divisão mantém, então tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? Aqui eu vou ter então novamente aqui uma soma de fração. Então 2 vezes C vezes 4C dá 8C, mais 300 menos 15C. Tudo isso daqui dividido por 2, isso daqui dá 87. O 2 eu passo multiplicando para o outro lado. Né? O 2 passo multiplicando para o outro lado. Então, 2 vezes 87. 2 vezes 87 vai dar 80, 109, 160, 184. Deixa eu só confirmar aqui. Desculpa, tomei um. 2 vezes 87. 174. 174. Né? Aí eu vou pegar e fazer aqui, né? Então, 8C menos 15C, né? 8C menos 15C dá menos 7C, né? E 300 menos 174, vou ter 126 esse lado aqui, né? Só que vai ficar com o sinal negativo. Então, menos 126. E aí eu multiplico menos 1 em ambos os lados, né? Então, vou ter 7C igual a 126. Desculpa, estou fazendo bem passo a passo porque o intuito é para quem tá vendo isso pela primeira vez e etc. E aqui eu tenho que C é igual a 126 dividido por 7. Né? 126 dividido por 7 dá 140 menos, dá 18. Tá? Se você fizer a continha, você chega aqui, C é igual a 18. Beleza? Se C igual a 18 satisfaz a primeira equação, então C igual a 18 satisfaz a segunda. Então voltamos lá para a primeira equação. Deixa eu só ver que horas são. Beleza? Voltamos aqui. Né? E aqui nós temos que L é igual a 60 menos 3 vezes 18 dividido por 2. Aqui daí dá para fazer uma coisa interessante, tá? Olha só, se você observar bem, para eu assumir que esse 2 aqui não precisar fazer muita conta, né? Eu tenho que 60 é a mesma coisa que 2 vezes 30, né? E 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. Né? E aí, esse 2 aqui eu posso cortar. Por quê? Porque daí isso daqui é a mesma coisa que fazer 2 vezes 30 menos 3 vezes 9. Tá? E aí isso facilita um pouco as contas. Então, agora eu vou ter 30 menos 3 vezes 9. 3 vezes 9 dá 27. E aqui eu tenho que 3 lápis. Beleza? Então só toma cuidado aí, antes de ficar passando a faca em tudo aí, tá, galera? Então qual que era a pergunta? Qual o preço em reais de cada caderno comprado? O preço cada caderno custou R$18 e cada lápis custou R$3. Muito caro. Se ele fosse numa loja Vem Que Tem, ou numa Quanta Coisa da vida, ou numa van, podia pagar mais barato. Muito caro esse caderno, R$18. Esse lápis, então, R$3, meu Deus do céu. Na minha época, o caderno era 60 centavos. O famoso corta, 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 corta. Saiu. Tchum, 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 tchau, tchau, tchau. Tchome, tchome. Beleza? Vamos para mais um para a gente finalizar. Isso daqui é para quem gosta de peixe. No aquário, há 8 peixes.
entre pequenos e grandes. Se pequenos fosse mais 1, o dobro seria o dobro dos grandes. Quantos são os pequenos e quantos são os grandes? Ai, ai, ai. E esse aí, hein? Bom, então vou chamar de P os peixes pequenos e G os peixes grandes. Então, primeira coisa, eu tenho que P mais G é igual a 8. Ou seja, a quantidade de peixes pequenos mais peixes grandes, 8. Ó, porque num aquário há 8 peixes. Se pequenos fossem mais 1, aqui que está a jogada. Ó. Se pequenos fossem mais 1, seria igual ao dobro dos grandes. Então, esse daqui é um pouquinho confuso, tem essa pequena particularidade aí. Tá? Então, como que resolvemos? E, novamente, isola uma das variáveis e substitui na outra. Tá? Aqui eu vou fazer pelo método da adição. Tá? Para variar um pouquinho, como que a gente faria pelo método da adição? Tá? Então, eu vou fazer aqui P mais G igual a 8. Aí aqui o P menos 2G é igual a 1. Tá? Eu só reorganizei essa equação aqui. Ó. Tá? Então, esse 2 passa para cá e esse aqui é igual a menos 1. Né? Desculpa. Igual a menos 1. Passei esse 1 para o outro lado e passei esse 2 para cá. Tá? Aí aqui o que eu posso fazer? Para fazer o método da adição. Às vezes eu prefiro fazer a substituição porque a adição às vezes dá muito trabalho. Faço P mais G igual a 8. E essa segunda equação eu vou multiplicar toda ela por menos 1. Ou seja, vai ficar menos P mais 2G igual a 1. Né? E aí eu somo essas duas equações. Aí P menos P dá 0P. G mais 2G dá 3G. 8 mais 1 dá 9. Aí eu tenho que G é igual a 9 sobre 3, que é igual a 3. Tá? Esse é o método da adição. Aí eu vou pegar o G igual a 3, substituo em uma das equações para descobrir o valor de P. Pode ser tanto na primeira quanto na segunda, não importa. Tá? No método da adição, tanto faz ser na primeira ou na segunda. O que você está fazendo quando você faz um método de adição? Você está fazendo, isso em termos de álgebra linear, você está fazendo uma combinação linear. Né? Então, você está fazendo uma equação que é equivalente. Vou substituir na primeira aqui, que fica mais fácil. Aqui eu tenho que P vai ser igual a 8 menos G. Ou seja, P é igual a 8 menos 3, que é igual a 5. Ou seja, temos 5 peixes pequenos. 5 peixes pequenos e 3 peixes grandes. Beleza? Deixa eu só avisar aqui um pouquinho. Vou resolver os dois aqui. Vou resolver mais 2 aqui, daí eu já encerro aqui. Mas obrigado aí, obrigado Igor por estar acompanhando aí até agora aí. Pela companhia e etc. 3 peixes grandes. Beleza. Vamos para o 11º. Não vamos chegar ao 13º. Não hoje. Descubra quais são os dois números em que o dobro do maior somado com o triplo do menor dá 16 e o maior deles somado com o quíntuplo da menor dá 1. Nossa, esse daqui buga a cabeça da criançada. Até de mim buga a cabeça. O que aconteceu aqui? Travou? Eita, parece um pouquinho que travou aqui. Ih, travou aqui. Só um minutinho, pessoal. Problemas técnicos. Aí, voltou. Acho que voltou. Voltamos. Desculpe. Então, vamos lá. Deixa eu deixar em negrito aqui. Aí. Então, olha lá. Olha lá. Quais são os dois números que
o dobro do maior, então vou chamar de x maior, e o y vou chamar de menor, tá? Então, o dobro do menor, então 2 vezes x, mais o triplo do menor, dá 16, e o maior deles, ou seja, x, somado com o quíntuplo do menor, então quíntuplo do menor, 5y, dá 1. Então aqui também dá para fazer pela adição, mas eu vou fazer pela substituição. Então na equação 2, nós temos que x é igual a x mais 5y é igual a 1. Aqui eu vou isolar o x, porque está mais fácil e rápido aqui. X é igual a 1 menos 5y. Ok? Se x igual a 1 menos 5y satisfaz a equação 2, então ela tem que satisfazer a equação 1. Então, na equação 1, eu tenho 2x mais 3y igual a 16. Vou ter 2 vezes 1 menos 5x, 5y, mais 3y igual a 16. Daí aqui eu vou ter 2 menos 10y, né, multiplicando aqui, ó, mais 3y igual a 16. Menos 10y mais 3y dá menos 7y. Aí 2 menos 16 dá 14. Né? Então y vai ser igual a menos 14 dividido por 7, que é igual a menos 2. Y igual a menos 2 satisfaz a primeira equação. Voltamos para cá, é um tal de vai para lá, vai para cá, volta para cá, vem para cá. E nós temos então que x é igual a 1 menos 5 vezes menos 2, que é igual a 1. 5 vezes 2 dá 10, menos com menos mais, então mais 10, que é igual a 11. Beleza? Vamos para a finaleira aí, ó, bem rapidinho. Então, resposta x. Deixa eu ver se a pergunta era essa mesmo. A pergunta era... era só para descobrir os dois números mesmo. Então, x igual a 11 e y igual a menos 2. Vou responder aqui, ó. O maior número é 11 e o menor é menos 2. Beleza? Vamos aí para a finaleira. Isso daqui é interessante, hein? Desculpa. Um retângulo com 100 centímetros de perímetro apresenta a medida do lado maior com 10 centímetros a mais do que o lado menor. Quanto mede o lado menor dessa figura geométrica? Então, eu vou chamar de x lado maior e y lado menor. Bom, em um retângulo, quando eu estou falando de perímetro, né, o perímetro ele vai ser a soma de cada aresta que está aqui. Então, eu tenho dois lados maiores e dois lados menores. Então, eu tenho que 2 lados maiores mais 2 lados menores é igual a 100. Tá? Isso é o perímetro. Ao mesmo tempo, eu tenho que o lado maior, né, ele é igual... Ó, o retângulo apresenta a medida do lado maior com 10 centímetros a mais do que o lado menor. Tá? Então, 10 mais y. Já leio os comentários aí, pessoal. Então, aqui a gente já tem já tem aqui na equação 2 algo simplificado. Então, eu substituo o 2 no 1. Então, da equação 1 eu tenho 2x mais 2y igual a 100.
Aqui eu posso simplificar mais ainda, posso já dividir por 2 ambas as equações. Então isso daqui igual a 50. Tá? Já simplifiquei bastante. E aí eu substituo o x 10 mais y aqui. Então 10 mais y mais y, isso daqui é igual a 50. E aqui eu vou ter 10 mais 2y igual a 50. Y, 2y, né, vai ser igual a 40, porque o 10 passa para o outro lado e fica negativo. 50 menos 10 dá 40, né? E eu tenho, portanto, que y é igual a 20, tá? Porque 40 dividido por 2 dá 20. Y igual a 20 satisfaz a primeira equação. Voltando para cá, eu tenho que x é igual a 10 mais 20, que é igual a 30. O lado menor dessa figura mede 20. Eu não precisava fazer a segunda etapa, tá? Mas fiz ali para resolver ele. Então, resposta do lado menor da figura mede 20 centímetros. Beleza, pessoal? Então, essa foi a bateria de exercícios de hoje, de sistemas de equação do primeiro grau. Obrigado aí pela quem acompanhou aí, obrigado por me avisar que o áudio não estava saindo no começo. Tá? Então, a ideia desse canal é essa, é pegar exercícios tranquilinhos, exercícios mais avançados, né, o tempo que vocês quiserem, e fazer uma livezinha aí apresentando e mostrando aí e resolvendo os exercícios de forma tranquila, clara e calma, tá? Explicando no detalhe mesmo, às vezes no detalhe que eles nem precisava revisar, mas que o básico ele precisa ser sempre reforçado, tá? Talvez eu volte aí amanhã ou quarto, vou escalonar ainda uns dias certinhos aí para nós fazermos a live. Mas muito obrigado aí pela participação, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, como sempre dizem aí os youtubers. E é isso aí. Muito obrigado. Até mais. Deixa eu ler o do Igor aqui antes. Uma ideia que toda turma de ensino médio tem dificuldade de geometria e trigonometria. Identificar os triângulos e saber qual forma utilizar. Isso também, a gente vai chegar lá também. Eu acho que na próxima a gente vai ver geometria que eu tenho aqui também para resolver aqui para essa aluna. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima.